Bom dia, amados e amadas do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Dê um clique no símbolo do gostei, compartilhe as orações. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Deus os abençoe e proteja sempre em nome do Senhor Jesus. Salmo 3. Senhor, são muitos os meus adversários. Muitos se rebelam contra mim. São muitos que dizem a meu respeito: Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do meu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus, Deus meu. São muitos os nossos adversários todos os dias, mas o Senhor nos sustenta, o Senhor nos dá renovo, e quando acordamos, devemos agradecer a Deus por mais um dia de vida e a chance que temos de uma nova história. Cada dia é diferente, nenhum dia é igual ao outro. Então temos que clamar a Deus e pedir a Deus que nos livre daqueles que nos odeiam. Não devemos ter inimigos, porque quando uma pessoa fala que ela tem um inimigo, o único inimigo, o inimigo das nossas vidas é o inimigo das nossas almas. É ele que destrói vidas, famílias, sonhos. Mas quando andamos com Deus, quando pedimos a misericórdia do Senhor, Ele nos escuta. E a cada dia há uma nova chance. Devemos orar por aqueles que nos odeiam, para que Deus tire do nosso caminho. Não devemos pedir o mal para ninguém, porque ama teu próximo como a ti mesmo. É um dos mandamentos do Senhor. Como que eu vou pedir o mal para o outro se eu não quero o mal para a minha vida? Então aqueles que, infelizmente, que o inimigo deixa cego, ele deseja todo mal, ele quer a todo custo. Às vezes, uma pessoa, quando ela está cega pelo inimigo, ela não enxerga o mal que ela está fazendo para a vida dela, porque ela fica tentando destruir vidas. Tem pessoas que destroem mesmo vidas, tem pessoas que se realizam em ver o sofrimento do outro, mas está cavando um poço sem fundo, porque devemos amar o nosso próximo, a vida do outro, mesmo daqueles que não nos querem bem. E o que vemos hoje, muitas pessoas sofrendo, é muito sofrimento. E os adversários são muitos, como diz Davi. Senhor, são muitos meus adversários. Os adversários do dia a dia. Às vezes a falta de dinheiro, uma enfermidade, se torna uma barreira muito grande, porque uma pessoa que está doente, ela não tem forças para trabalhar, ela fica clamando a Deus para melhorar, para ela poder trabalhar, para não perder o seu emprego. Outras pessoas não têm forças para procurar um emprego, para continuar tocando o seu negócio. Quantas pessoas fecham um negócio próprio porque ficaram enfermas? Sabemos que tem muitas dificuldades e tem muitos adversários. Adversários não significa
só pessoas atrapalhando a vida das outras. Existem outras situações. Pessoas que compram muito, compram além do que deviam e depois ficam endividadas, ficam preocupadas. Isso é muito difícil, porque às vezes não é que a pessoa procurou uma dívida. Às vezes a pessoa passou por um problema, às vezes na família é um problema de enfermidade, às vezes quebra algo dentro da sua residência e ela precisa repor o objeto. Então tem várias maneiras, coisas que às vezes vão acontecendo sucessivamente e a pessoa fica desesperada. E ela dorme, acorda e ela fala: socorro, meu Deus, será que não vai ter jeito? Que minha vida não vai melhorar? Porque são tantos adversários, são tantos problemas, um atrás do outro. Devemos sempre pedir o socorro de Deus, porque quando Davi ele estava sendo perseguido pelo seu próprio filho, olha a tristeza, o desespero de um pai fugir do seu próprio filho, Absalão. Ele fez essa oração: são muitos que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará, mas tu, Senhor, és o meu escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz e do seu santo nome, monte, ele me responde. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque o Senhor é quem me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Então ele fala que eu deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. O Senhor, nosso Deus, Ele é um Pai muito amoroso. Eu sempre gosto de falar isso, porque nas muitas aflições que passamos em nossas vidas, às vezes a gente nem se apercebe, às vezes a gente olha em volta e só vê coisas ruins, mas a própria vida é o bem maior, é o presente de Deus. Quando uma pessoa ela está muito desesperada, está muito angustiada, ela não percebe que ela tem o bem maior, que é o amor do Senhor, que está sustentando ela, que está sustentando a vida dela, para que ela tenha um renovo, sabe? Nós costumamos falar, deu a volta por cima. Deus segurou em nossas mãos e nos levantou, nos ergueu para a glória do Senhor. E Ele vai te erguer. Não fica assustado achando que vai ficar sempre assim. Não fica pensando que nada vai mudar, que é só problemas, que é só preocupação, que é só angústia, tristeza. Nada é para sempre. Para sempre é o poder de Deus, é o amor do Senhor. Jesus, ele está sentado à direita de Deus Pai, e ele, quando esteve na terra, ele chorou por aquele que morreu, que era amigo dele, por Lázaro. Ele viu as dores, ele se compadeceu e ainda hoje ele se compadece, porque ele está nos vendo. Então ele sabe quais são os teus inimigos, quais são os teus adversários, os adversários. E Ele vai cuidar de cada área da sua vida. Creia, nós, a olhos nus, nós olhamos para um lado e para o outro, nós vemos o nosso mundo natural, mas nós não estamos sozinhos. É muito bom saber que temos a Santíssima Trindade nos protegendo. Temos o mundo natural e o mundo espiritual. E aquele que crê que o Senhor enviou seu único Filho para nos salvar e pede em nome do Senhor Jesus, a vida é transformada. Você não está só, não sinta-se só e não diga tudo acabou ou que a sua esperança não acabou. Espere em Deus,
Vamos orar a Deus. Vai haver mudança, transformação, e eu não digo isso que é para agradar. É que Deus, Ele, independente do que esteja nos deixando abatidos, o Senhor nos encoraja em toda a sua palavra e a levantarmos as nossas cabeças e mãos e olharmos para Ele. Encontramos um desses muitos exemplos em Gênesis 13:14, quando Deus diz a Abraão que havia sido enganado por seu sobrinho Ló para levantar os olhos e olhar ao redor em todas as direções, pois estava lhe dando como herança toda a terra que ele podia ver. Imagine, ele estava triste porque ele foi quem intercedeu por Ló, por seu sobrinho Ló, Abraão, e depois ele foi enganado por Ló. Aí Deus diz a Abraão para levantar os olhos e olhar ao redor em todas as direções, pois estava lhe dando como herança toda a terra que ele podia ver. Você já pensou? Uma pessoa triste, angustiada, porque ele amava aquele sobrinho. Quantas vezes as pessoas amam outra pessoa e ela é traída na confiança, traída na maneira daquela pessoa tratar. Às vezes a traição não é só de marido e mulher, aquela traição que é o homem que encontra outra pessoa, um amante, e trai a esposa, ou a esposa faz isso com o esposo. Mas é muito difícil quando você gosta muito de uma pessoa e você é decepcionada por aquela pessoa. Você intercede, você ajuda. Quantas pessoas falaram, nossa, eu ajudei tanto, eu fiz tanto, e a pessoa, no momento em que mais eu precisava, ela me abandonou, ela me virou as costas. Eu pensei que eu tinha um amigo, uma amiga, e infelizmente, no momento que eu mais precisava, ela me abandonou. Geralmente, nós esquecemos que somos humanos e que temos falhas. Às vezes magoamos pessoas e às vezes somos magoados. Então devemos perdoar e olhar para Deus, porque quando a gente fala Deus tem o melhor para você. Imagine, Deus, Ele consentiu que Ló fizesse aquilo ele deixou que Ló decepcionasse Abraão, para que depois Abraão tivesse a sua bênção. Porque olha só o que Deus fez com Abraão. E Ló não fazia parte daquela bênção. Então Ló achou que estava se saindo bem, mas na verdade como nós falamos, feliz é aquele que é bom, que faz as coisas certas. Porque quando se faz a coisa certa, como Abraão, a fé, a confiança de Abraão em Deus, que Abraão falou, Deus falou para Abraão, vai, ele foi, ele era obediente, ele escutava a voz de Deus, e vamos pedir para Deus para que nós escutemos a sua voz, para que Deus fale conosco, porque as pessoas pensam, mas Abraão é Abraão, Deus vai falar com alguém como falou com Abraão? Tenha fé, creia, a fé você já tem, porque Deus dá fé para cada um de nós. Agora tem pessoas que praticam sua fé, tem outros que jogam a fé fora, porque elas preferem ficar no negativo, ficar escutando coisas que mentiras do inimigo das nossas almas, porque não se engane, o inimigo ele trabalha através de pessoas.
Ele envia pessoas para quando ele vê que uma pessoa está ficando fraca, está ficando desanimada por causa dos problemas, ele envia pessoas para acabar de destruir, para falar: você não vai mais conseguir, olha só o que está acontecendo, você acha que vai conseguir? Imagine uma pessoa desesperada porque perdeu tudo e chegar uma pessoa e falar: ah, mas de hoje em diante é daí a pior. O que passa na cabeça daquela pessoa? Ao invés de receber uma palavra boa, uma palavra de ânimo, a pessoa olhar de um lado para outro e se ver. Eu já me vi assim, sem nada. Nada é nada. Eu já vivi sem nada e com crianças. E olhar ao redor e falar: meu Deus, e agora? Sem dinheiro, sem trabalho, sem meus pais que morreram no acidente, que era eles que enquanto estava vivos, eu pensava: nunca vou perder, e achava que era para sempre. Mas temos que ver que para sempre é o nosso Deus e Pai. Eles não morreram porque eles quiseram nos abandonar, a mim e meus irmãos. Só que eles morreram num acidente trágico e foi tudo de repente. E olha, tudo passou, a minha dor, Deus confortou. Hoje eu fico com saudades dos meus pais, mas eu estou bem hoje, para a glória de Deus. Não foi homem nenhum que me levantou. Deus usou pessoas em meu caminho para me ajudar, outras para me torturar. Eu fui muito torturada, não foi enviada por Deus. Essas que me torturaram foram enviadas pelo inimigo. Só que eu era muito inocente, eu acreditava em todo mundo. Creia, olhe para Deus. Davi estava sendo perseguido pelo próprio filho. Olha o que o inimigo fez com Davi. Se Davi se revoltasse com Deus, Davi teria perdido a própria vida. Davi não teria sido o homem que foi, mas ele tinha um amor tão profundo que quando ele fez esse salmo: Senhor, são muitos meus adversários, muitos se rebelam contra mim, são muitos que dizem a meu respeito, Deus nunca os salvará. Mas tu, Senhor, és o meu escudo que me protege, és a minha glória que me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Ele não se revoltou, ele não foi reclamar, ele foi clamar. A reclamação é diferente do clamor. Clame a Deus. Meu irmão, minha irmã, não sei o que você está passando, mas por mais difícil que seja, clame a Deus, não se revolte. Cuidado com as suas palavras. Temos que aprender com Abraão, com Davi e com todos aqueles que foram os heróis da fé, porque na palavra de Deus, quando nós clamamos, Deus escuta. O básico do básico para nossas vidas é termos cuidado com a palavra, com as palavras, não murmurar e clamar a Deus, porque quem clama tem resposta, tem transformação. Eu sou testemunha viva disso. Eu chorava, eu clamava dia e noite: vem meu socorro, Senhor. Você imagine uma pessoa ter tudo de material, do material ao amor familiar, a proteção, tudo, e de repente perder tudo, perder os bens, perder o bem maior, os bens maiores da minha vida, que eram meus pais. Depois eu tive os meus filhos e tive que aprender a cuidar. Se eu era muito cuidada, eu tinha quem cuidasse de mim. Eu não tinha experiência em trabalho algum, em nada. Então, por mais difícil que seja a sua situação, no financeiro, na saúde,
Eu passei por coisas horríveis na saúde. Eu sou realmente uma sobrevivente, a minha vida é um milagre. Todos os dias eu falo, obrigado, Senhor, pela minha vida. E eu sinto tanta gratidão a Deus, porque mesmo nós passando por problemas, nós sabemos que tem uma guerra espiritual. Hoje eu sei, eu não sabia antes. Então eu ficava perdida, mas eu me ajoelhava e falava, Deus, olha para mim. E chorava, e pedia, e clamava. E eu não conhecia a Deus como eu estou conhecendo agora, não conhecia a palavra de Deus. E eu ficava totalmente perdida. Mas eu clamava, eu olhava para o céu e falava, eu sou órfã de pai e mãe, mas o Senhor não vai me abandonar. Fale com Deus, não desista, insista no propósito de Deus aqui na terra para você. Às vezes a pessoa está passando por um problema tão gigante e quando a gente olha para o gigante, a gente tem que ver que ele é grande demais e é fácil de atingir, de derrubar. Se ele fosse pequenininho, talvez fosse difícil para enxergar de longe, para jogar uma pedra, mas ele é tão grande que não tem como errar. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu vi uma postagem que eu achei muito, uma ilustração que eu achei incrível. É de uma figura pequenininha e outra bem grande. E um homem falava assim, tinha um gigante e dois homens. Aí um falava assim, é grande demais, é difícil, não dá para derrubar. Aí o outro falava assim, é tão grande que é impossível errar. Então você veja que o problema, quando ele é grande, nós temos um Deus que é todo poderoso, ele é maior e é mais fácil, porque não é você que vai lutar, é Deus que vai lutar por você. Aí você fala, é fácil porque não é você que está passando. Não, porque eu já passei por coisas que se eu falasse, você falava, nossa, quem me conhece sabe do que eu estou falando. Mas quem foi que me sustentou? Foi Deus, porque eu não fui quando eu estava desesperada, mesmo sem entender. Hoje eu olho, eu amo a vida de Davi, porque assim, nas minhas aflições também, eu corria para Deus, ao invés de eu ficar xingando, reclamando, falando palavrão. Tem pessoas que falam palavras que só Deus tem misericórdia. Eu não falo palavrão, mesmo antes de conhecer a palavra de Deus, porque eu tive uma educação assim. Na minha casa, dos meus pais, era proibido falar palavrão. Então quem me conhece sabe que eu não falo, mas isso é desde criança. Então esse costume eu trago até hoje, essa bênção. Então quando eu estou desesperada, eu falo, caramba, poxa, moro aqui em São Paulo e são essas coisas que eu falo. Mas eu não falo palavrão. Eu já fiquei muitas vezes, e quem não fica com raiva? Mas depois a gente pede perdão, fala coisas às vezes que não deve, não palavrões, mas às vezes a gente fala coisas que não deve para o outro, mas depois a gente pede perdão, reconhece o nosso erro e vida que segue, porque você não deixa o inimigo das nossas almas parar a sua vida. Não são as pessoas. Só que você deve se afastar do mal. Procura o bem, procura viver em paz, mesmo com as decepções. Ninguém está sozinho. Creia de verdade. Tudo isso que você está passando, eu já está falando, passando. É como se você estivesse atravessando uma ponte, tivesse um rio e você tem que olhar para frente, não olha para baixo. Às vezes tem uma ponte, um abismo,
uma coisa lá embaixo. As pessoas o que é que falam? Não olha para baixo. Pelo contrário, olha para frente, olha para os céus, clama a Deus. Clama a Deus. E você vai ver a diferença na tua vida. Você não está só. E você tem um intercessor aqui. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço pelas nossas vidas. Nos faz, Pai, atravessar toda situação que for difícil. Nos faz chegar logo do outro lado, em terra plana, em terra firme. Faz como fizeste com Abraão, Pai. Levanta os olhos do teu povo. Mostra o que tem, Pai. Mostra. Fala com teu povo. Fala da terra seca. Seca que eu falo, sem inundação, como está no Rio Grande do Sul. Vem com a esperança na vida do teu povo, na vida dos teus filhos. Mostra o outro lado, Pai. Mostra o lado bom, não só do desespero, mas da luta do teu povo, do encorajamento, da força, da fé. Mostra que tem vida, que tem esperança, que tem paz, que tem amor, que tem prosperidade. Quantas pessoas perderam tudo? Poderiam vir milhares de pessoas aqui dar seu testemunho para falar para o povo: ei, você que está pensando que isso não vai passar, pare de chorar, não fique desanimado, desanimada, creia, Deus é contigo, meu irmão, minha irmã. Tudo vai passar em nome de Jesus. E olha, ainda no Salmo 3, Davi fala no versículo 8: do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. E eu termino agradecendo a Deus por essa palavra. Do Senhor vem o livramento para a tua vida, para a tua casa, para os teus sonhos, os teus planos, os teus projetos, o teu trabalho. Não se preocupa, entrega para Deus. A tua bênção está sobre o teu povo. A bênção de Deus está sobre você e a sua casa. A bênção de Deus é tudo em nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço por nos abençoar neste dia e em nossas vidas, todos os dias, Pai. Em nome de Jesus, eu oro e já te agradeço, Pai. E nos livra, Pai. Nos livra da maldade humana e espiritual. Nos livra do homem sanguinário. Apacenta o coração dos teus filhos. Dai a paz e a alegria que é fruto do Espírito. Senhor, em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Glórias a Deus.